Papo de Urologista, com o Dr. Paulo Roberto. Jorge Aragão. 10h05. Eu recebo aqui mais uma vez no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, o médico urologista Dr. Paulo Roberto, que vai falar com a gente sobre a saúde do homem e o assunto hoje, o silêncio que faz mal, porque os homens ainda evitam falar da próstata. Dr. Paulo Roberto, mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado, sempre um grande prazer estar aqui ao lado do nosso amigo Jorge Aragão. Rapaz, lá na clínica tem vindo muito paciente. Vim aqui por causa do programa do Jorge. Tá sendo uma boa repercussão, e falar sobre esse assunto de próstata para nós é muito tranquilo, né? Que é na nossa área de atuação, e a gente sempre muito bem recebido aqui. Então, é um grande prazer estar aí novamente. Esse é o mês voltado para a questão do Novembro Azul, que a gente chama, e costumeiramente um foco na prevenção. Qual a importância que o senhor entende, doutor Paulo Roberto, a gente ter esse mês especificamente para fazer alerta, a gente ficar discutindo um pouco mais sobre esse assunto? O mês do Novembro Azul, ele tem essa grande mensagem, né, de trazer a ideia de que você tem que se cuidar da sua saúde, né? Hoje mesmo, mais cedo, antes de vir para cá, eu estava assistindo o jornal que te passa mais cedo, do Bom Dia Mirante, e passou uma propaganda lá que me chamou a atenção. Olha para vocês verem como é incrível isso aí. Uma propaganda que falava que no ano passado morreram 297 homens no Maranhão de câncer de próstata. 297? A gente vê, parece um número pequeno, né? Mas são 297 famílias que foram ali... Quase um por dia. Exatamente, eu não tinha pensado por isso. Né? É verdade, quase um por dia. Então eu fiquei, rapaz, é um grande volume de pacientes que poderiam ter evitado, né? Então, é muito difícil que um paciente que tem um diagnóstico precoce de um câncer de próstata, ele venha a falecer, né? A gente sempre bate nessa tecla que o índice de cura do problema é muito alto. Então, um mês como esse, o mês de Novembro Azul, trazer essa mensagem da prevenção, embora pareça simples, mas são muitas as pessoas que vão nos procurar. Doutor, eu não quero fazer esse exame do toque, mas eu posso fazer só o PSA? E a gente, não, com certeza, vamos fazer sim. Então, é uma mensagem muito forte, né? E, além disso, eu acredito que o mês de novembro, ele tem uma vantagem muito grande, que ele é após o Outubro Rosa, né? A mulher, ele se cuidou e ficou com aquilo na cabeça que tem que levar o marido, levar o irmão. Então, a mensagem desse mês é muito forte, e a gente levanta a bandeira e acredita que esse é o melhor caminho. Agora, doutor Paulo Roberto, ainda existe muito esse preconceito, assim... o senhor recebe muito homem acompanhado da mulher, ou de repente ele prefere sozinho, não quer a participação da companheira? O homem, ele tem um preconceito muito grande com todo tipo de consulta. A gente só fala de próstata porque lembra do toque retal, né? Mas, por exemplo, câncer de próstata, um paciente com impotência sexual. Hoje mesmo eu consultei um cara, jovem, 44 anos. Doutor, eu vim aqui porque eu estou me sentindo meio que impotente. E aí eu queria que você me desse uma ajuda aí, eu não tô conseguindo nem dormir direito pensando nisso. Meu Deus. Aí eu perguntei pra ele, tem quanto tempo que tu tá sentindo isso? Ele me disse assim, há 2 anos. Caraca! Essa pra 2 anos é tempo demais, rapaz, tu deveria já ter vindo aqui. Ele, doutor, porque eu não tinha coragem de vir, eu tinha vergonha. Aí eu disse a ele, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A consulta médica, ela é sigilosa. Eu não vou sair daqui falando que tu veio aqui. Tu vem aqui, se consulta e vai embora resolver tua vida. É assim, então o preconceito é muito grande. Imagina um cara que está há 2 anos sem conseguir ter uma boa relação, ou então um paciente que está ali há 2, 3 anos ali com risco de ter um problema de um câncer mais grave e não se consulta. Então o medo realmente é um tabu muito grande para o homem. Eu acredito que não seja nem questão de preconceito. Eu acredito que é mais a questão da masculinidade, né? Que machismo, né? Ele tem aquela impressão de que ele tem que segurar as pontas da família, da casa, então fica com medo de estar doente. Então acaba perdendo ali a vontade de se consultar pelo medo de se estar doente, né? Sendo que eu falo sempre isso aos pacientes. É melhor você saber logo resolver e não perder sua vida, né? Por exemplo, 297 homens que faleceram no ano passado por causa disso. É muita gente, né? E assim, é como o senhor bem coloca, são mortes evitáveis, que a gente não vai falar de mortes não evitáveis, mas mortes evitáveis. Se eu tivesse procurado um médico cedo, estariam vivos. É verdade. Esse é outro ponto, né? A gente tem hoje essa chance do diagnóstico precoce, né, de debater o melhor tratamento. Então, realmente, quem tem esse medo,
que eu recomendo que o paciente faça? Né? Ele conversa ali com alguém da família para dar uma motivação para ele e vá junto na consulta, né? Ó, só para você ter ideia de como é isso, quando eu era estudante, eu tenho muito boa essa lembrança, né? Que eu rodei em vários estágios, como por exemplo, no estágio de nefrologia, cardiologia, que são áreas diferentes da nossa, o paciente ia se consultar, ele entrava sozinho na consulta. Ou uma ou duas pessoas, né? E aí eu me lembro que até meus professores falavam, não precisa esse tanto de gente aqui, pode aguardar lá fora, qualquer coisa eu chamo alguém. No consultório da urologia não é assim. Quando você chega lá na clínica, lá tem aquela recepção cheia de gente, aí o cara que não tem costume, lá, pô, aqui tem muita gente, né? Mas geralmente é uma única pessoa que foi acompanhada de 6, 7. A família vai levar lá. Então o consultório da urologia tem isso, né? O pessoal vai lá acompanhar, levar, para poder dar força para esse homem, né? Que um homem que sustentava ali a sua casa e ter uma notícia de um problema é muito ruim. Então tem que ter esse apoio. Me permita que já começou aqui a participação dos nossos ouvintes. O Fuzuê está perguntando, Jorge, bom dia. Primeiro o Juca Baleia, que foi goleiro e ídolo do Sampaio, do Maranhão Atlético Clube, está lhe mandando um abraço. Aqui o Juca Baleia está acompanhando o Juca programa. É nosso paciente lá do Hospital do Servidor. Grande Juca Baleia. Nós estamos cuidando dele lá. Gente boa. Cuide bem do meu amigo. Jorge, bom dia. Procura por Dr. Paulo Roberto quais são os sintomas da próstata. Isso. Olha, esse negócio do sintoma é sempre uma grande dúvida, né? Quais são os sintomas mais comuns de próstata, né? A gente tem... Porque é muito comum você dizer assim, não, os cânceres de próstata em fase inicial não dá sintoma, mas o pessoal quer saber se ele está sentindo alguma coisa. Porque às vezes ele está urinando fraco, acordando muito, às vezes à noite para ir ao banheiro. Uma coisa muito comum é o seguinte, que eu vou te falar. Por exemplo, o paciente vai se consultar, e aí, você está sentindo alguma coisa? Aí, Nada. Aí ele, não, nada não. Então vamos fazer só uma rotina, né? E como é que tá para urinar? Ele é para urino bem, doutor. Eu urino, por exemplo, à noite 5 vezes. Então tem isso, né? De você não saber o que é urinar bem. Isso. Urinar bem não é você ir no banheiro várias vezes. É você ir lá, urinar e demorar ali em torno de 3 a 4 horas novamente para ir ao banheiro, né? Com uma força boa. O paciente pensa que está urinando bem quando ele vai urina, por exemplo, 10 horas da noite. Aí ele vai deitar, meia-noite ele acorda de novo. Aí mais não é normal. O normal é você acordar uma, no máximo 2 vezes à noite para ir ao banheiro. E não é sempre, né? Esporadicamente. Então, urinar muito, como eles falam, não é correto, né? Então, tem que ser no espaço certinho, sem ficar com aquela sensação de que a bexiga ainda está cheia, sem urinar sangue, sem ficar travando a urina. Então, esses são os sintomas, né? Que, por exemplo, não o Jorge com certeza não deve ter nenhum sintoma desse, mas quem está ouvindo isso aí, eles... Pô, tô sentindo isso aí. Isso. Na mesma hora que a gente fala. Tanto que tem a músicazinha que toca na propaganda, né? Que a gente fala que tá com dor ou queimação na hora de urinar. Isso daí dá tanta gente na clínica que vocês nem imaginam. É uma comunicação muito simples, que é igual você ir pescar. Se tu jogar ali, tem a maré, né? A hora que a maré tá vindo é a hora que tem muito peixe, né? Se tu jogar depois disso, tu não vai pegar nada. Então é igual quem tá ouvindo. Se ele tá ouvindo isso aí, ele já sabe. Aí ele vai ter que procurar a consulta para saber o que está acontecendo. Independente também de sintoma nenhum, o correto é procurar, né, o médico. Né? Tem que ter esse acompanhamento. Sim, sim. Isso aí é porque, como costumo falar, eu sou muito, muito a favor desse tipo de comunicação, porque eu tenho uma formação muito boa nessa questão de políticas de saúde, né? Eu tenho um mestrado nisso e a gente estudou muito sobre comunicação, como o paciente vai ouvir isso. Quando uma pessoa... pergunta se ela está tendo sintoma, qual é o sintoma? É porque ela já está sentindo alguma coisa. Aí ela quer saber se ela pode estar naquele grupo. Mas, assim, isso que a gente está falando é muito bom também da gente pontuar, porque tem pacientes que não sentem nada e aí ele vai pensar que não... Que está bem, está tudo ok, nada, né? Não vou lá, deixa para depois. Exatamente. Então, a gente depois pode ser tarde, né? A gente precisa entender isso, para entender bem quem está nos ouvindo. Na próstata, existem 2 grandes doenças. Que é a doença que vai dar sintoma, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Ela vai, entupir o canal da urina. E aí o paciente tem dificuldade para urinar. E o câncer. O câncer de próstata, ele tem sintomas, só que em fases iniciais ele é assintomático. Então é uma evolução. Se você diagnostica no começo, você não vai sentir nada, mas ao passar do tempo, ele vai piorando, né? É tanto que...
antes de se ter o PSA, os diagnósticos eram dados tardiamente. Como que era feito esse diagnóstico? Com fortes dores nas costas, né? Que o câncer da próstata, ele tem a metástase para a coluna. Então, é um diagnóstico terrível quando é dado em fases avançadas. Então, é dor, urinar demais, urinar sangue, Rapaz, eu costumo dizer que é uma coisa catastrófica para um paciente pegar um negócio desse avançado. Então, em fases iniciais não tem sintoma, o que você vai ter que fazer é o exame de rotina com o urologista a partir de 45 anos, dosar o PSA, fazer pelo menos o PSA e um ultrassom para você ficar acompanhando. Ok, vamos lá. Foi impressionante que o doutor Paulo Roberto vem aqui, chove, mas chove de pergunta. Tá chegando muita mensagem aí? Muito. Jorge Aragão, bom dia. Aqui é o Rogério, motorista. Eu quero perguntar para o doutor Paulo Roberto se através do PSA dá tudo de dar todo o diagnóstico. Tá, eu vou tentar traduzir aqui. O que ele está querendo perguntar assim é se o PSA é suficiente para detectar o câncer de próstata e se é a mesma coisa se tivesse feito o exame de toque. Acho que ele está com medo aqui da questão do toque. Acho que é uma pergunta muito comum, né? Se só o exame de sangue é suficiente. Eu hoje sou a favor de dizer que o exame de sangue é suficiente. Principalmente por causa do preconceito de se afastar certas pessoas do nosso consultório, né? O que o paciente tem que entender, quem está nos ouvindo, ele vai entender bem isso aí. Existe um conceito, quando se fala de PSA, a gente só pensa no valor total, né? Mas existe uma coisa que é o refinamento do PSA. O que é isso? Você vai ter que saber o seguinte, um paciente consultou aqui com 50 anos, hoje o PSA dele é 2. Aí tá tudo bem, fez um toque, tudo normal. Aí no ano que vem ele vai fazer uma nova consulta, mas aí o PSA dele naquele ano, no mesmo laboratório, é bom de se dizer isso, né? Sem muitas variações, o PSA dele deu 3. Dentro da referência ele ainda está abaixo de 4, né? Então, mas ele teve um aumento muito grande em um ano. Quando é que eu considero isso? Quando é maior do que 0,75 na referência. Então, esse paciente já tem um risco muito grande de estar desenvolvendo ali um câncer de próstata. Esse paciente que está nos ouvindo aí, ele deve ter feito o exame. No refinamento lá do exame dele, tem um negócio lá que pouca gente sabe olhar, que é, quando se faz o exame do PSA, tem uma parte lá que é o seguinte, tem o PSA total e o PSA livre. E tem um percentual lá, que fala assim, 15%, 12%, 20%. Esse número não está ali por acaso. Por exemplo, se o paciente tiver uma relação PSA livre total de 9%, mesmo que o PSA dele esteja baixo, é uma alta chance de se ter um câncer ali. Então, ele vai precisar ficar de olho nisso aí. Mas agora, se o paciente tem um PSA muito baixo, que é uma dúvida muito comum, o cara tem um PSA lá de 0,4, esse é um valor muito baixo. Ele não precisa nem sequer fazer exame de toque, porque é uma coisa que eu costumo falar muito. Às vezes você pode estar fazendo um exame invasivo no paciente sem nenhuma necessidade. E acabar espantando para uma próxima vez, né? Porque a medicina hoje tem um detalhe muito grande, Jorge, que é o seguinte. Com a grande tecnologia que nós temos, a chance da gente pegar uma doença, por acaso, que não quer dar um problema no paciente, é muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, se você fizer um diagnóstico no paciente com um PSA de 0,6 e um câncer de próstata em fase bem inicial, não precisa se fazer nada. Então, é por isso que hoje muitos médicos têm desconsiderado isso, né? O toque retal, que muita gente gosta de falar nisso, ele está ficando para estadiamento de doença. O paciente já está com o diagnóstico feito, você vai fazer o toque ali, para saber, isso aqui dá para operar ou não dá, está sendo mais nesse sentido. Então, o PSA é um exame excelente. Só para você ter ideia, antes do surgimento do PSA, quase que 70% dos diagnósticos dos cânceres eram dados já em fase metastática. Depois disso, na década de 90, hoje... Que melhorou, né? Assim... E não melhorou mais que as pessoas não são teimosas e não procuram o médico, né? Mas mesmo assim, a chance de você pegar um paciente com metástase caiu para em torno de 3% a 10%. Olha aí. Caiu muito. Então, é muito bom. Olha esse depoimento aqui. Bom dia, Jorge, doutor Paulo Roberto. Fui submetido a uma cirurgia de retirada total da próstata com esse grande profissional na companhia do doutor Pádua em 2018 no Hospital Carlos Maceira. Tinha, à época, a próstata muito aumentada e com muito sangramento, chegando ao estágio hemorrágico. E a minha próstata estava aproximadamente com 250 gramas. Mas Deus iluminou esses dois profissionais e deu tudo certo. Talvez ele se lembre de mim. Sancler, do Maiobão. Você operou ele com o doutor Pádua em 2018. Eu lembro do Sancler, lembro sim. Rapaz,
O Sancler, eu me lembro muito dele, sabe por quê? É. Porque ele sangrava demais. Aí a gente brinca sempre de política aqui, né? No Uhum. bastidor eu dizia pra ele assim, pá, Sancler, tu é petista, tu gosta de ver o vermelho. Ele vai lembrar aí. Que coisa, né? Mas Muito obrigado aí pelo feedback, a gente fica muito feliz, né? Pai, a gente opera muito. Então, quando tem alguém assim, né, que dá um feedback desse, e aí, a o gente Sancler fica tá muito aqui, né? satisfeito, né? Tá Muito aqui, bom. graças a Deus, vivo com saúde. 2018, verdade. 7 anos depois. É isso. Bom dia. O Nonato Nunes está perguntando. A tadalafila de 5 miligramas é eficaz no tratamento da HPB junto com o Dutan. O que é HPB? HPB é o que a gente acabou de falar, é hiperplasia prostática benigna. Tá. É muito bom. Tanto o Viagra quanto a tadalafila, ela não vai melhorar a força da urina, mas ela mantém como você está urinando, né? Então ela é usada e é uma medicação tão boa, né, que além de melhorar os sintomas prostáticos, ela mantém a ereção. Provavelmente porque que o médico dele fez isso. O Dutan, ele tem a dudasterida que dá uma diminuída um pouco na potência sexual, né? E no libido. Então ele deve ter associado para ele não ter esse efeito colateral da diminuição do libido e do desejo sexual. É uma associação que eu acho muito boa. O Agnaldo da Coama está perguntando. Bom dia, Jorge. Pergunta para o doutor Paulo Roberto por que a minha vontade de urinar demais só acontece à noite. Durante o dia eu não sinto essa vontade toda. Pois é, isso aí é o que a gente acabou de falar, né? É porque à noite o paciente está mais relaxado, ele tem, geralmente está um ambiente mais frio, então tende a se ter um enchimento vesical mais rápido e o paciente, como ele está relaxado, aquele negócio começa a perturbar mais ele, né? Durante o dia ali, o paciente agitado, correndo para lá e para cá, trabalhando, acaba que ele não percebe esse sintoma. Então, esse problema aí já pode estar indicando que ele possa estar tendo um aumento aí, né, do volume prostático. Acho que vale muito a pena ele ser avaliado e pensar em tomar um tratamento, fazer uma medicação, né? Um detalhe muito grande, que quando ele falou isso aí, que distancia também o paciente da gente, é o seguinte, eles pensam que tudo é cirurgia. Entendeu? Essa é uma coisa que você for pensar, rapaz, não vou me consultar. Esse cara vai querer me Pra operar. quê? Pra meter a faca? Mas não é assim, nem tudo é cirúrgico. Eu costumo brincar lá no consultório com os pacientes que querem operar. Rapaz, se todo mundo que eu fosse consultar, eu fosse operar, eu era igual o Silvio Santos. Então, esse paciente aí, ele vai se consultar, ele faz uma medicaçãozinha ali para melhorar a força da urina, ele vai esvaziar melhor a bexiga e ele vai parar de ter esse sintoma. Bom dia, Jorge. Essa música do Dr. Paulo Roberto não sai da minha cabeça. Todos os dias eu ouço a Rádio Mirantes, me dá um nervosismo, aí eu bebo muita água antes de dormir e urino muito à noite. Augustone do Maiobão. É bom, né? A água faz bem, né? Faz bem. É porque também tem um negócio que a gente botou aí, que é não fique na reserva, beba água. Ele deve ouvir bem isso. Agora, os taxistas e os Uber é que deve estar já encabulados com essa música aí. Aqui, bom dia, Jorge. Pergunta para o doutor quais alimentos devemos consumir para proteger a próstata. Aí ele perguntou se semente de abóbora é bom mesmo. Rapaz, essa pergunta foi muito boa. Porque o que a gente tem... É o Júnior Goiabeira. Fala, Júnior. O que a gente tem de paciente que quer substituir o tratamento medicamentoso por semente de abóbora, não está escrito. É incrível. É porque se você botar no YouTube, tratamento para a próstata, lá tem muitos vídeos dizendo que é a semente da abóbora. É uma indústria que ganha um dinheiro por trás disso aí, né? Uhum. Mas, assim, a gente não recomenda que se o paciente faça tratamento... Não tem nenhum estudo científico ainda, né? É porque, como eu costumo falar ao paciente, para ele entender bem, o medicamento, ele não é inventado no laboratório. Ele é pego ali uma substância, por exemplo, era a própria semente da abóbora, e vai tirar ali a quantidade certa que ele precisa tomar, né? O remédio, quando ele é dado na dose exata, ele tem eficácia. Quando ele é dado na dose baixa, ele não faz efeito. E na dose muito alta é veneno. Então, mesmo que a semente de abóbora faça efeito, a gente não sabe quanto que tem lá dentro, ou se realmente está fazendo efeito. Então, não dá para ter um tratamento seguro. Só para você ter ideia, um paciente que tem um estudo aí científico chamado COMBAT. Ele estudou justamente isso. O efeito da medicação no paciente. Em quanto tempo o paciente toma um remédio de próstata, ela vai voltar para o tamanho normal. Né? Vamos supor que o paciente tem uma próstata de 50 gramas. Em quanto tempo tomando o remédio de próstata ela diminui? Essa resposta eu sei te dizer, mas tomando a semente da abóbora eu não sei.
Pois é. Então, é por isso que a gente recomenda o remédio, né? Então, ele tomando o remédio aí durante 6 meses, o ideal, que é esse período, a próstata vai voltar ao normal. O Jadiel diz, bom dia, eu tenho 45 anos, já está no tempo de consulta? Isso, esse é o ponto mais importante que a gente tem que relevar e lembrar do Novembro Azul. A partir dos 45 anos, você tem que começar a fazer o exame de rotina, viu? Essa é a idade ideal, já está na hora, né? Não está nem atrasado nem adiantado, está no momento certo. Tem 2 ouvintes aqui, deixa eu ver aqui, o José Carlos e o outro estão perguntando o Wellington Pereira sobre quais os planos que o senhor atende. Qual o número que tem da clínica, doutor Paulo Roberto, que pode ligar e aí para saber efetivamente quais são os planos que atende, enfim. Essa pergunta do convênio, eu gosto de responder da seguinte forma. Eu atendo particular lá na Eurocentro, que é a minha clínica, né? Uhum. E os convênios atendo no São Domingos. Né? Lá no São Domingos a gente tem todos os planos de saúde, né? GEAP, a gente atende o CACI, Bradesco, todos. Né? Ele tem que ver qual é o convênio dele, né? A gente atende todos os convênios. Só que geralmente os convênios a gente atende no hospital, porque dá menos trabalho, né? Assim, para fazer a parte burocrática. Então, lá na Eurocentro eu faço particular e os convênios lá no São Domingos. E o Wellington Cardoso pergunta se o senhor atende algum hospital público. Eu atendo um monte de hospital aí. Todo hospital público aí tem Dr. Paulo Roberto. Engraçado, sabe o que é? Porque, na verdade, eles vão consultar lá e eles consultam e tal, né? Aí, quando tá no final, eles dizem assim... Você que é o Dr. Paulo Roberto, da rádio? E aí, ontem mesmo, cara, posso tirar uma foto com você aqui? Pode, meu irmão, na hora. Então, eu atendo... Todo hospital aí do SUS eu atendo. Pode dizer para ele procurar que acha. Doutor Paulo Roberto, que o Tom Neto tá perguntando, tá na hora, deixa de tá com moleza, rapaz. Doutor Paulo Roberto, estou com 45 anos, já posso fazer o exame, é só com 50, vai logo, né, rapaz? Rapaz, vai logo. Já tem gente que vai antes. Tem paciente que consulta com 40, 41. Assim, só para a gente falar sobre isso, a gente fala muito de próstata, né? O que eu recomendo que os homens façam? Todo ano faça pelo menos um exame de laboratório. Né? Às vezes vê o colesterol, claro, vê a glicemia, né? A gente fala muito de próstata, né? Mas um homem, ele pode estar vendo também como é que está ali os exames do fígado. Então é um check-up, né? Eu acho que vale a pena fazer todo ano. Claro, e aí é aquela história, quanto mais cedo, né, melhor. Aqui tá, só falando de novo dessa situação, tá? E ele está perguntando aqui, doutor Paulo Roberto, pediu para não ser identificado, se a questão do homossexualismo tem alguma coisa a ver com o aumento da próstata, se isso tem algo nesse sentido. Esse negócio de não se identificar é muito engraçado, porque o pessoal às vezes da TV liga assim, doutor, a gente está em entrevista para o senhor, mas teria como o senhor levar um paciente? Aí quem é que quer, né? Minha filha, para levar esse homem para se consultar já é uma luta. Imagine para botar a cara na televisão. Ele não vai não, aí toda vez é tabu, porque no Outubro Rosa as mulheres vão mesmo. Então, essa questão do homossexualismo na nossa área não tem relevância, assim, né? Porque, na verdade, a próstata ela é um órgão que está no homem, né? Geneticamente falando. Sim. Então, a gente não tem como assim, não tem nenhum fator de risco associado. Só um caso interessante, né? Para se ter ideia de como é isso, a gente consulta sempre tudo. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui, ele fez uma cirurgia, né, que eu posso falar em termos de você do pessoal entender, né, que foi a mudança do sexo, né, ele fez uma cirurgia de remodelação íntima, né, perfeito, para virar uma mulher, digamos assim. Mas ele vai consultar com a gente para fazer o preventivo da próstata, porque a próstata continua lá, né, que a próstata ela tem uma função, a gente fala muito de câncer, mas tem uns que lembrar também da função da próstata, né, a próstata ela tem função de preservar a continência urinária, ela protege a urina. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma resignação sexual, se você fizer uma prostatectomia nesse paciente, para tirar, o paciente pode ficar incontinente, né? Então, ele não vai ter nem aí vai ter que andar de fralda, aí é ruim. Não dá. Então, quem tem próstata tem que fazer o rastreio, é assim. Doutor Paulo Roberto, impressionante, quando o doutor Paulo Roberto vem o tanto de perguntas que tem e quanto tempo passa rápido, né?
A gente vai conversando aqui, batendo um papo e respondendo a pergunta. E queria lhe agradecer por ter vindo aqui. Vamos marcar já uma próxima vez, se eu vim aqui conversar, é sempre importante. Olha que tem muitas dúvidas que a gente tem aqui dos ouvintes. No consultório é assim, eles quando criam a confiança, aí pergunta. Aí conversa, né? Aí quando tá no final, eles assim, pai, não tinha uma outra coisa que eu tinha para lhe perguntar. Aí eu digo, não, pai, anota e traz pra gente conversar. É assim mesmo. É isso. Doutor Paulo Roberto, obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu sei que a agenda é corrida, né? Muitos pacientes lhe esperando, o senhor também atende vários locais e tira um tempo sempre para vir aqui e conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez é uma grande felicidade estar aqui, né? Eu me sinto até muito honrado de ter esse nome aqui, Papo de Urologia aqui ao seu lado, né? Eu sou fã de vocês, gosto muito das opiniões do Jorge, ele sabe. Então, é sempre uma grande honra, viu? E o doutor Paulo Roberto tá certo. Então tá certo, vá para o consultório o mais rápido possível. 45 anos, tem que procurar o urologista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Paulo Roberto, 10 horas e 31 minutos na capital do Maranhão. 10h31. Ponto final na Mirante